Babalorixá, Flávio do Obaloaiê. Quero começar já agradecendo a sua disponibilidade, a sua presença, o fato de o senhor ter aceitado o nosso convite. A gente se conhece há bastante tempo. É verdade. E já pedi que o senhor se apresente, de onde é o senhor, suas origens, sua história. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, o Ganja Sanã, a toda a equipe desse grupo, que eu já venho observando já há um tempo, esse trabalho que é um trabalho muito bonito, de visibilidade. Realmente, essa oportunidade desse convite veio a calhar, porque eu sou uma pessoa que venho há anos trabalhando, defendendo a cultura afro-brasileira. Comecei dentro de um contexto com uma iniciação na nação Angola. Eu sou iniciado de Quitembo. E de lá eu comecei a conhecer o que é a cultura do candomblé. Vim conhecer a casa de Pai Zezinho da Boa Viagem. Lá fui iaô, tomei a minha obrigação de 3, obrigação de 7 anos e fui muito feliz ao lado dele. Tive muito aprendizado como ser humano, como babalorixá. Ele me fez ver muita coisa, sabe, pai? E poder hoje estar dentro, mais nessa minha caminhada, né? Porque tudo na vida a gente não pode dizer dessa água não vou beber. E a trancos e barrancos eu vim batalhando, vim conhecendo mais o que era meu orixá. Não é difícil, mas muita coisa eu passei. Para mim, primeiro foi a aceitação, porque eu já vinha com o meu histórico desde criança. Com 2 anos de idade, minha mãe me viu comer uma pipoca e nessa pipoca eu fiquei roxo. E no final da história fui parar no hospital e o médico virou para minha mãe e disse: Dona Carmen, esse menino ele não tem nada. Se vocês conhecem alguém que é espírita, leva num lugar espírita que o problema dele não é esse. Não é saúde. E foi o que aconteceu. Minha mãe me levou junto com meu avô para a casa da minha madrinha de batismo, que hoje se encontra com Deus, ela incorporada com a vovó Cambinda. Eu sou adorador das almas, você pode ter certeza disso. E ela foi que disse à minha mãe: essa criança veio predestinada, veio com uma missão para poder levar o nome dos orixás. Minha mãe na época não entendeu nada, enfim. E passou lá um banho e disse que eu só poderia comer pipoca feito com areia de praia. Então começa o histórico, né? Que beleza. Aí nisso, o tempo foi se passando, eu fui crescendo. Na minha adolescência, na escola, eu comecei a ter sintomas de obsessor, eu desmaiava, enfim. Todo sintoma de quem tem a necessidade de se iniciar. Hoje eu tenho esse conhecimento. Mas na época, com a revolta, porque eu não aceitava, enfim, eu conheci um terreiro de Umbanda, lá no Irajá, e lá eu comecei a minha história de desenvolvimento. Até então eu era, como se dizia, cambono, tocava tambor e não incorporava. Até um certo dia, uma senhora virada com boiadeiro falou assim para mim e disse: hoje o seu reinado acabou, vem me dar um abraço. Eu não entendi, eu era criança, fui abraçar a senhora que estava incorporada, com todo respeito, e lá comecei a ter os sintomas onde o boiadeiro me pegou. Levou um barra-bento. Levei um barra-bento e dali a coisa começou a fluir, a ancestralidade começou a atuar, porque na realidade eu vejo totalmente que a cultura da Umbanda ela é bonita, muito bonita, é importante dentro da cultura brasileira. Fantástico. E dali eu comecei a conhecer o que era uma incorporação, mas sem muita informação. Isso o senhor tinha quantos anos? Isso eu tinha uns 10 anos. E isso foi a coisa crescendo, e quando foi na época do ginásio, uma vizinha que também incorporava com o Preto Velho, o pai João,
virou para minha mãe e disse: cuidado que esse rapaz, esse menino, ele veio predestinado. Falou a mesma coisa que a vovó Cambinda tinha dito quando eu tinha 2 anos. Aí vim conhecer esse terreiro no Irajá, e lá comecei a desenvolver, e as coisas foram fluindo. Esse boiadeiro começou a trabalhar, a dar consulta, e a coisa foi fluindo. Até o dia que eu conheci um rapaz lá dentro do terreiro, que era um irmão, que já estava saindo do terreiro de Umbanda e conhecia um terreiro de Candomblé em Caxias. E ele fez o convite. E eu, com muito medo, falei: não vou não. Aí um dia eu estava na minha casa, nessa época eu morava em Bom Sucesso, uma vizinha da minha mãe convidou para eu assistir uma festividade dentro do Candomblé. Aí eu perguntei à minha mãe: pô, será que eu devo ir? Porque eu tenho muito medo. Dizem que isso acontece. Acontecem várias coisas, mas na realidade não é nada disso. Sim. E calhou no dia que ela me convidou, era a festa do Obaloaiê. Era um Olubagé. Que sorte! Tudo para acontecer. Aí tudo bem, fui, mas eu tremia que nem vara verde dentro do Candomblé. Aí aquele rapaz que eu não entendia jogando pipoca em cima das pessoas, aí as pessoas caindo, eu falei: eu tô fora. Aí vim embora antes de que jogasse a pipoca em cima de mim. Já tinha tido o aviso, mas não adiantou. O que está escrito por Deus, por Olorum, pelos orixás, não adianta, a gente não pode correr. Foi o que aconteceu. Vim conhecer essa casa em Caxias, lá passei toda a minha adolescência. Vim conhecer o Candomblé de uma forma arcaica, a criação que eu tive super arcaica, e lá me iniciei, com 18 anos de idade. Agradeço muito a esse senhor por ter me iniciado, por isso eu sou muito, grato, tudo aquilo que fazem de bom para mim. Então, eu tenho certeza que Ossan Katendê sempre será meu pai. E até hoje, dentro da minha casa, é louvado desta forma. Sim. Então, numas altos e baixos da vida que a gente leva, eu vim conhecer Pai Zezinho. Mas antes conheci um grande irmão, foi que me deu incentivo e me ajudou muito. Tanto é que em minhas orações, em tudo que eu faço, até mesmo profissionalmente, foi ele que me lançou dentro do mundo do rádio. Que depois a gente vai falar sobre isso. Sim. Que o nome dele é Luiz Jagum. Então, era um grande comunicador e me ajudou, foi muito, como ajudou muitos irmãos. Vamos dizer a verdade, porque a verdade tem que ser dita. Sim. Então, lá, eu conheci Pai Zezinho e tomei as minhas obrigações como iniciado. Como a nação Gigi, ela não conhece, vamos dizer assim, eu digo de pessoas, o que importa é a mão ao coração. E eu não posso negar, a mão e o coração de Pai Zezinho foi muito bom para mim. Então ele cuidou de Obaloaiê, além de ter sido iniciado de Quitembo. Quitembo é o Inquice, rei da nação Angola, que todos sabem onde tem uma bandeira branca, é ali onde tem um encontro dele, é onde tem o culto dele. Mas como orixá, ou Inquice ou Vodum, ele aceita aonde é bem tratado, aonde tem um conhecimento. E eu não posso negar, fui bem aceito, e o orixá disse sim. Tudo aconteceu. Tomei meus 7 anos, no dia 27 de setembro de 1992, dia de Corme Damião. Vi a alegria do Pai Zezinho, que ele tinha o costume de dar o doce de Corme Damião, e à tarde foi o candomblé da minha saída. Até o então, antes da minha cuia sair, chovia que Deus dava. Isso o Pai Zezinho dizia: menino, a sua cabeça é de água. Porque depois que você saiu, parou a chuva. Então isso foi uma bênção que o orixá trouxe. E eu não posso negar tudo o que ele falou para mim, que é registrado. Sim. Na época, podia filmar. Está registrado isso. Ele dizia: meu filho, eu estou lhe dando o direito. Faça conforme você vê aqui. E assim eu fiz. Mas como o orixá, ele dá tempo ao tempo, as coisas foram crescendo, foram se evoluindo. Lá ele abriu minha casa, que foi no dia 8 de maio de 1900. Eu abri casa antes de tomar 7 anos.
Mas o primeiro barco de Iaú que eu coloquei foi depois que eu tomei 7 anos. Sim. Porque eu não me via ainda Sim. com capacidade, até mesmo com conhecimento. Por mais que eu não queria, porque para a gente que é novo, a gente ainda tem muitas dúvidas. Sim, Eu ainda com a idade que eu tenho dúvidas, como qualquer ser humano tem. Sim. Não existe o perfeito, não existe o sabedor de tudo. O que acontece? Eu procurei o mais velho. E ele disse para mim, meu filho, você nasceu com essa missão. Eu tinha dúvida, o Jassanã. Acredito. E- Só quem não tem juízo é que não tem dúvida. Aí o que aconteceu? Eu fui procurar, não nego, procurei algumas senhoras dentro de Quito, até mesmo para poder, porque essa facilidade a gente tinha, mas sem desmerecer quem colocava a mão na nossa cabeça. Claro. Falecida mãe Regina Bamboche, eu sentei 3 vezes com ela. E nas 3 vezes ela disse, meu filho, eu deixo de ser Regina de Iemanjá. Você nasceu para ser Babalorixá. A sua missão é essa. Jassanã, segura essa manga que é tua. Sei. Eu relutei. Mas o orixá mostrou a mim, de várias formas, que a minha missão era essa. Então eu tive a humildade de me curvar e dizer dessa forma. Meu pai, se isso é para mim, da sua vontade, eu vou assumir. Então, esse ano eu completo 23 anos de casa aberta. Caramba. De sacerdócio, de alegria, de tristeza, de decepção, que todos têm, não existe esse que não tem. Sim. Mas sou feliz. Sou feliz porque, graças a Deus, eu fui abençoado pelo orixá e os orixás têm mostrado para mim qual é o meu caminho. Tá, minha história não para aí. Pai Zezinho, nas andanças, sempre viajando e eu tendo dificuldades, mas não desmerecendo ele de modo algum. Sim, claro. Houve uma situação, a relação a meu santo, a orixá tempo, que isso é bem claro. Dito até por senhoras, até como mãe Regina, dizia, enquanto não ver esse inquice, as coisas não vão chegar no denominador comum. Através de uma obrigação que eu dei numa EQUED de Ossan, eu procurei, meu pai Zezinho, ele tinha viajado. Tinha os afazeres, então eu, para não deixar a pessoa que estava de férias para fazer obrigação, peguei o telefone e liguei para Mãe Beata, aonde essa senhora me acolheu e disse assim, sem interesse nenhum, meu filho, vem cá. Eu estava na adulta e parti para a casa dela. Aí eu expliquei, mãe, eu tô com uma situação dessa, eu liguei para o meu pai Zezinho, mas meu pai Zezinho viajou. Meu filho, deixe o prego que o martelo chama. É assim que é o ditado que ela fala. E eu aprendi com isso. Ela falou, meu filho, vamos dar um pulo ali. Entra no carro e vamos em Tinguá. Ela saiu de manhã comigo, que isso foi de manhã. Só peguei ela, fomos para Tinguá, fomos para o mato. Ela foi catando folha por folha e me explicando. Meu filho, faça isso, porque ori não é brinquedo. E orixá também não. Então lá eu comecei a ter o primeiro passo em conhecer Mãe Beata. As coisas foram acontecendo até o meu orixá dizer, você tem que ter caminho, tem que ter orientação. Tanto é que eu não briguei, não tive sequer um atrito, porque eu não tenho atrito com ninguém. Simplesmente o meu orixá determinou que ele queria comer. O pai Zezinho estava viajando. Foi quando eu conversei com Mãe Beata, e nisso Mãe Beata, meu filho, deixe o prego que o martelo chama. E nessa história eu fiquei 1 ano dentro de Miguel Couto, dentro de Leomil Juaru, aprendendo, e ela me dando orientações sem ser minha Yalorixá. Ela viu que o coração e o orixá tinha determinado, então em certo momento ela falou assim, agora é o momento. Então ela sentou, olhou, disse coisas que Mãe Regina também tinha dito, que é que lance, uma comparação dessas senhoras mais velhas, parece que uma tinha assim uma conexão
espiritualmente. Além do que, Mãe Regina tem uma importância muito grande no barco de iniciação de Mãe Beata. No final de tudo, babado, isso tudo é conectado. É tudo conectado. Todos são conectados. Então, isso para mim foi muito válido. Sim. Então, para isso, o respeito a esse ancestral como o Pai Zezinho, ele está lá na minha sala, o quadro dele. Sim. Porque se eu sou babalorixá, eu agradeço esse Senhor. E Mãe Beata foi que me acolheu e atendeu a palavra de Quitembo. Mesmo ela dizendo, meu filho, eu não conheço nada de Angola, mas ele não vai deixar de ser feito o que tem que ser feito. Sim. E daí Beleza, eu tô lá há 15 anos. Tomei a obrigação com ela e estou feliz. E graças a Deus, ao povo que hoje, a minha casa, que se reside em Sepitiba, que se chama Ileolorofibô, que o significado é a casa do Senhor dos Segredos de Oxóssi, aonde eu vim descobrir uma outra glória que eu obtive também. Oxóssi tomou minha cabeça. Porque dentro do axé nós damos esse reconhecimento. Até então eu não tinha sequer esse saber e até mesmo o conhecer dentro de mim. Sim. Nisso, no jogo, no início, antes de tomar a obrigação, Mãe Regina, Mãe Beata tinha dito a mesma coisa. Meu filho, você é desse inquice, mas esse orixá também pertence a seu ori. E eu, humildemente, na minha pouca sabedoria, fui deixando as coisas acontecer. E como aconteceu? No calendário, uma vez no ano, se dá satisfação a tempo. Ao Baluaê, porque não deixa de ser, Sim. e a casa também, como pertence ao Oxóssi, existe uma festa separada para ele. Essa é a minha história. Belíssima história. Eu já conheço desde a época que a gente era magro. Quando ele era magrinho. E tinha cabelo. E tenho também visto, além da sua trajetória como babalorixá, o seu desenvolvimento, a sua, digamos, incorporação numa série de projetos sociais, de projetos culturais, que são tão importantes, no meu ponto de vista, quanto a militância religiosa. Né? A nossa religião não está separada, não está apartada desses processos culturais e o reforço disso e as lutas que a gente tem travado ao redor disso, por esse reconhecimento, são tão importantes quanto, né? a militância religiosa. No que afinal, fora essa questão da rádio, que o senhor teve programa, mas no que o senhor hoje está enfornado, trabalhando efetivamente nesse campo? Na realidade, tudo começou através do rádio. Eu comecei com um trabalho nas emissoras comunitárias, onde depois abrangeu emissoras aí de alto porte, como Solimões, Mauá, Tropical, Metropolitana. E nisso foi crescendo a ideia de fazer um projeto. Mas antes desse projeto, eu lancei um desafio. Foi de criar uma instituição sem fins lucrativos. Essa instituição chamada Comunidade África Brasil, onde ela tem toda a proposta de defender as questões afro em todos os campos. E nisso eu conheci algumas pessoas e, na realidade, alguns conselhos que até hoje me prevalecem e soube alertar um pouco da minha trajetória. Foi quando eu lancei o programa Cultural África Brasil, que era uma ideia da própria instituição. Era de dar visibilidade aos projetos culturais e sociais do mundo afro. Então, ali eu trabalhei na Rádio Bandeirante, onde eu tive o apoio de várias personalidades dentro do mundo afro, até mesmo no mundo dos artistas, a nossa madrinha, a atriz Zezé Mota. E lá nós começamos esse trabalho fazendo um resgate de tudo que se fala de cultura afro-brasileira. E com isso, com esse meu portfólio, desse trabalho todo que eu fiz nas emissoras,
defendendo a questão da discriminação, do preconceito, eu entrei num edital no Ministério da Cultura e vim ser nomeado um conselheiro do setorial de cultura afro-brasileira no setor no Ministério da Cultura, que vem a ser o CNPC, Conselho Nacional de Políticas Culturais, que em 2012 foi um marco muito grande para nós, que muitos de nós de comunidade de terreiro não têm esse conhecimento. Foi um marco histórico, Jaçanã, porque esse conselho ele foi constituído por mais de 15 membros e todos eles sendo da tradição religiosa de matriz africana. Legal, legal. Então, a nossa... Foi em 2012. Tanto é que o mandato terminou ano passado e nós estamos aí aguardando a nova gestão, que certamente foi em dezembro, eu tive em Brasília, que houve a última reunião do Conselho. E, na realidade, a nossa proposta é mais a construção de políticas públicas para as comunidades de terreiro. Então, eu pude expandir, conhecer pessoas, alinhavar certos projetos, como eu te falei em off, um projeto que eu tenho chamado Corim Axé, que é para dar visibilidade da linguística africana dentro da cultura brasileira, que é dentro da Lei 10.639. Porque nós somos de axé, mas temos que valorizar cada vez mais a nossa cultura. Então, com isso, eu me enganjei, caí de cabeça, estou aí disponível para parcerias, enfim. Tanto é que eu, ultimamente, quem sabe do meu trabalho, que eu disponho muito na rede, Flávio Costa, tem lá uma página pública que eu coloquei, que eu criei, e a minha particular, mostrando todo esse meu caminhar dentro do mundo aí afro, mas não é só religioso. Sim. E, na realidade, isso é importante que as pessoas entendam, não desmerecendo, pelo contrário, acho que é mais dando força para quem está no meio, abrir mais a mente, procurar ser mais ouvinte e saber mudar também certos hábitos. Porque, na realidade, politicamente, você sabe muito bem, e a você que está vendo esse vídeo vai entender, nós estamos cada vez sendo oprimidos. Estamos apertados e daqui a pouco nós vamos voltar ao tempo dos nossos ancestrais aí. Vamos ser proibidos a cultuar nossos orixás. Eu acho que isso é um debate. Sim. Né? É um debate que merece ser debatido. Eu já, há 2 anos atrás, eu tentei fazer essa discussão com várias cabeças, com vários segmentos dentro do mundo afro, como o senhor diz, e não consegui. Mas eu acho que em algum momento a gente vai conseguir estabelecer, se Deus quiser, com certeza, essa discussão. Mas a prática e o fato, sem ser alarmista, sim, é que nós estamos perdendo espaços muito significativos, sim, não só como religiosos, mas como cidadão também. Como cidadão também. Essa última eleição foi um processo extremamente conservador, né? Aí os representantes das forças conservadoras tiveram uma votação bastante expressiva, né? O presidente do Congresso hoje é um representante dessas forças conservadoras e em vários aspectos, onde a prática da nossa religiosidade não está desligada da questão da cidadania, nós estamos sofrendo, não o cerceamento da sua prática religiosa, não é isso, mas eles estão articulando o que eu chamo de uma arapuca, e logo em breve essa arapuca vai fechar. É verdade, é isso que o povo tem que estar atento. Quer ver, nessa minha caminhada no Conselho, eu participei numa plenária, aonde que eu digo, a gente tem que puxar sempre a sardinha para o nosso lado. E o que eu mais luto é pela comunicação. Sim. Esse trabalho que você está fazendo, que alguns fazem, é muito importante e tem que ter visibilidade. Então, eu como comunicador, radialista, eu lutei, botei a minha palavra lá, tanto é que toda a plenária é registrada, pedindo essa oportunidade, porque politicamente nós não somos vistos
uma cultura que tem o que informar. Pelo contrário, Imagina. Sim, é um preconceito, uma discriminação muito grande. Sim. Mas eu estou aí. Não adianta, eu sempre falo, eu sou bambu, envergo, mas não quebro, mas enquanto Deus Olorum me der vida e saúde, eu vou estar dentro. Eu não troco de bandeira. Eu sou candomblecista, sou descendente da cultura afro, além de ter passado por preconceitos, por eu ser branco de cabelo liso. Eu vou contar um fato, teve uma vez eu fazendo um programa na Bandeirante, entra um ouvinte por trás da produção, aí eu estava no microfone, aí teve um intervalo, aí o rapaz perguntou à diretora de produção, quem é seu Flávio Costa? Aí ela falou, é aquele senhor ali. Ué, mas eu pensei que eu fosse encontrar um negão aqui. Para você ver como é a mentalidade das pessoas, que às vezes o próprio preconceito vem dentro da própria raça. Isso que é uma das muito complexo. E uma das coisas, a questão com relação à Umbanda. Isso. O que é espantoso, porque aqui no Mesa de Ogãs, por exemplo, 99,9% dos ogãs que hoje são referência, que são autoridades, todo mundo passou pela Umbanda. Sim. Do mês aqui, falando do Axé, grande parte, isso eu não vou dizer 100%, mas que é um número muito pequeno ainda, nós estamos na nossa 17ª entrevista só, mas todos passaram pela Umbanda. Então eu não consigo entender esse preconceito. Eu já fui acusado de ser um umbandista brabo. Brabo eu já fui, não sou mais, mas umbandista eu sou com certeza. Eu nasci dentro desse terreiro, eu tenho o nome de um caboclo, fui batizado aqui dentro da Umbanda. E tem mais que valorizar e ficar feliz, porque na realidade, quando os africanos chegaram no Brasil, encontraram os índios, e a primeira cultura que foi propagada, por mais que não queira, a Umbanda. Olha, eu tenho o maior respeito a todas as culturas, seja Jeje, Queto, Angola, mas eu amo a Umbanda. Não tenho que tirar isso. Então, eu acho que isso é uma parte de princípio. Como eu aprendi... Não são excludentes. Eu venho aprendendo com essas senhoras, como minha mãe Beata, eu tenho que falar dela. É uma pessoa com um carisma, uma inteligência, que todos deveriam dar assim uma atenção e mostrar assim, por uma senhora ser tão propagada, porque o trabalho dela foi para o mundo, porque ela luta, ela é militante de fato. E essa nossa professora, Dona Beata é a nossa professora, sim, que mostra que a humildade e o respeito é primordial. Então, seja Umbanda, seja Candomblé, todos nós somos vistos perante ao grande Criador, somos iguais. Sim. Não existe melhor, não existe pior, não. Exato. Então, enquanto a minoria, não vou dizer maioria, a minoria tiver esse pensamento, nós vamos estar dando um passo para frente e 3 para trás. Eu não acho nem que seja uma minoria, eu acho que são alguns. Para não dar muito ibope. Então não vou dar ibope também, não. Alguns. Mas, Babá, e aí essa questão, eu soube que o senhor está aí num grupo de trabalho de saúde nos terreiros. Isso. Como é que está funcionando Homens de Axé? Homens de Axé. Falar de Homens de Axé, vamos falar primeiramente da Renafro Saúde, que se chama Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. Já para isso, é uma rede, não é uma instituição, não tem fins lucrativos, pelo contrário, a gente luta com muito suor. Então, é um trabalho que a gente faz dando consciência às comunidades terreiras, a importância das políticas públicas que nós devemos estar atentos e devemos estar cobrando a nossa sociedade. Sim, perfeito. Então, a Renafro, ela tem esse trabalho. Então, ano passado, eu fui convidado pelo nosso coordenador nacional, que é o José Marmo, que é um ogã, que confiou nesse meu trabalho de divulgação e é mesmo o trabalho que eu faço em agrupar, porque esse eu gosto de fazer, e através de um projeto que eu fiz ano passado lá em Sepitiba. Eu criei um projeto chamado A Tenda da Saúde, até com o apoio da Renafro, que é um projeto que dá visibilidade aos jovens, porque nós devemos
também dar atenção aos nossos jovens. Os jovens de terreiro, porque serão os nossos amanhã. Sim. Então, mostrando a ele a importância da prevenção, do diálogo, quais são as dificuldades que nós temos como comunidade de terreiro perante a nossa comunidade ao redor, a questão da saúde. Porque nós temos a agressão da mulher, o estupro, enfim, a questão do quem é portador do vírus HIV. Nós devemos respeitar, por mais que não aceite que existe esse preconceito, mas vamos colocar o lado mais religioso, porque os orixás pregam isso, sim, a união, o amor, a misericórdia e a solidariedade. Sim. Então, é esse trabalho, seja de um bandista, do candomblecista, esse é um trabalho. Então, a Renafra, ela tem um foco, um objetivo, tanto é que não só tem o GT de homens de axé, como tem o GT de mulheres de axé, para que possa criar grupos e expandir. Como no caso, tem vários terreiros que não têm essa visibilidade. Sim, mas no que consiste exatamente esse trabalho Homem de Axé com relação à saúde? O Homem de Axé é incentivar o homem, porque o homem é muito mais difícil de se cuidar, né? De procurar ter atenção com o seu próprio corpo. Sim. Que na realidade, o corpo da gente é o altar vivo do orixá. Então, nós procuramos dar essa visibilidade, criar essa mentalidade para os homens de axé que devemos nos prevenir. Existem várias doenças no homem que, se ele não procurar se prevenir, a coisa acontece. Sim. Câncer de próstata, a hipertensão, sim, a tuberculose, sim, enfim, várias doenças que o homem obtém, que é de terreiro, que tem como se tratar. Então, a gente está ali trabalhando para incentivar a ele, mas para isso a gente faz um trabalho de grupo e também procura saber qual é a deficiência que existe naquela comunidade, a ligação com o Sistema Único de Saúde. Perfeito. Por isso, a Renafra, ela batalha muito com a parceria com o Ministério da Saúde. Perfeito. Então, nós fazemos rodas de conversa, nós começamos, já tivemos a reunião que traçamos metas para 2015. Então, já até faço um convite para articular uma roda de conversa aqui no terreiro, convidando todos os homens, até mulheres também, e adolescentes, jovens, porque é importante que todos saibam que a união, como diz Heraldo Xangô, só não faz açúcar, ele faz a força, né, irmão? Com certeza, com certeza. Não, a gente já deixa aqui o espaço aberto, da nossa página, do nosso site, das nossas câmeras. Certo. Quando tiver alguma ação efetiva, o senhor pode falar que a gente divulga, grava de novo e vamos... Não, com certeza para mim será um prazer. Vamos somar. Isso aí, é isso aí. É essa mentalidade que nós temos que ter, essa espírito de soma. Porque uma andorinha só não faz verão, né? Então, eu te agradeço pela oportunidade e estamos aí. Eu estou disponível para trabalhar. Então, a questão do GT Homem de Axé, eu estou para viajar por esses dias, vou ficar 10 dias fora, mas na volta eu já articulei com o coordenador nacional, que é o Babá Edilson, de Omolu, que é filho de Francis de Manjá, que é neto de Babá PC. Porque a Renafro, ela tem um conselho. E o conselho é constituído por esses mais velhos, como Mãe Beata, Mãe Meninazinha. Nós vamos ter um encontro agora, dia 7 de março, na casa de Mãe Meninazinha, um encontro com mulheres de axé. Ah, legal. Então, você já fica convidado. 7 de março, nesse... no sábado agora. Posso, porque eu tenho função aqui, que é uma tradição de Umbanda. Sim, mas... dia 7 de março. Mas, de qualquer maneira, está registrado aqui, né? Porque as pessoas que vão ver esse vídeo vão estar sabendo que nós estamos trabalhando. Sim. E podem chegar que serão bem-vindos. Perfeito. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Jassana. E que Oxóssi, que Tembo, Baloaí, lhe dê muitos anos de vida. Axé. E que olhe por todos nós. Axé. Muito obrigado. Parabéns. Um abraço.